Fala, empresário de sucesso, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Ads. Aqui a gente fala sobre vendas, marketing, posicionamento de marca, resultado, tudo que gera resultado. Não é verdade, Thiago? Mal da mulher. Mal da mulher, mal da sogra. Enfim, hoje a gente vai falar bem, né? A do Nata tá grávida, né? Espera um pouquinho mais, né? Até ganhar. É só guardar um pouquinho. Só guardar um pouquinho. Não, brincadeira. Mas, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo Teixeira, sou CEO da Aldeia Marketing Digital, especialista em tráfego pago já há vários anos, há alguns anos. E ao meu lado aqui eu tenho o Thiago Pravato, nosso diretor comercial, especialista em vendas também na Aldeia. Dá o teu oizinho aí, Thiago. Um salve. A galera salve. Já tá cansada, né? Tá Me vendo os anúncios, né? Já viu o anúncio meu ainda? O carequinha aquele. Não? Cara, já vi. Já viu? Já vi. Todo mundo já viu, né? Carequinha dos anúncios. Carequinha do Eds. Fazer um Carequinha canal do Carequinha do Eds. Carequinha bom. Galera, muito Bom, boa bom. tarde, né? Pra quem é novo, Tipo, velho da prazer. Não me interrompe, cara. Desculpa. Prazer, meu nome é Thiago, sou diretor de vendas aqui da Aldeia, né? Como o Gustavo falou. Hoje eu vim aqui pra aprender com essa fera aqui, né, meu? Essa fera, aqui. bicho. Eu vim pra aprender porque posicionamento é algo que toda empresa deve ter, toda empresa, todo profissional, todo pai de família, né? A gente usa posicionamento em várias áreas, né, da nossa vida. Então, sem mais delongas, hoje eu vim aqui para aprender, vou te fazer algumas perguntas bem interessantes ao decorrer do conteúdo aqui, mas eu vou deixar o nosso host favorito aí começar o conteúdo. Co-host, né? Co-host. Mas enfim, antes que eu me esqueça, né? Não se esquece, antes que você se esqueça, para falar a verdade, se inscreve aí no nosso canal, né? Se inscreve aí no nosso podcast, procura aí as nossas redes sociais também, tem conteúdos bacanas para você acompanhar toda semana, todo dia praticamente a gente joga um conteúdo novo ali também, e você vai conhecendo a Aldeia também, vai acompanhando a gente, né? Você que é empresário e quer fazer a tua empresa faturar mais aí nos próximos meses, semanas, dias, né? Fala com a gente também que a gente tem excelentes oportunidades para o seu negócio, beleza? Então segue a gente e acompanha. E vamos lá para o meu amigo Nata. Nata é um grande amigo meu, né? Muito bom. E pô, inclusive ele fez o meu posicionamento pessoal também, né? Então, tipo, pô, lá no começo, quando tava começando a trabalhar, hoje tá aí famosinho. Só pra... No momento de hoje, Nata tem 300 e quantos? Acho que 310. Acho que 310 mil seguidores no Instagram, né? 310 seguidores. 310 seguidores. 310 mil seguidores aí no Instagram. E, pô, é um resultado que você adquiriu conforme você foi se posicionando também, né? Depois a gente já vai falar um pouquinho mais sobre como que você se posiciona ali nas redes sociais. Mas, cara, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Pod Ads. Muito bom. A honra é toda minha, o prazer é todo meu. E é sempre muito massa quando eu tenho uma oportunidade de poder falar de posicionamento com quem tem muita gana de se posicionar, tem se posicionado e, de fato, dá a oportunidade para que a gente possa ter essa voz audível na internet. Muito bom. Muito bom, excelente. Então, o nosso tema de hoje é posicionamento. Posicionamento. Semana passada a gente teve falando sobre identidade visual. Branding, falando sobre identidade visual, a importância da identidade visual. Então, cara, a sequência é o posicionamento. É isso aí. Depois que a gente tem a identidade visual, falamos bastante de posicionamento, mas hoje é focando realmente assim no teu nicho, é posicionamento. Então, Nata, para a gente começar aqui, como o teu posicionamento na internet atraiu milhares de seguidores, né? Hoje você tem aí uma base gigantesca, né? Querendo ou não é gigantesca, nas redes sociais. E só pra galera entender quem é o Natanael, né? Tipo, provavelmente tem bastante gente que já te conhece. Vai passar para 500 mil seguidores depois de hoje. Vai. Nada, hoje Ou vai fazer a Aldeia ter muito mais seguidores, né? Então tem esses dois lados. Mas, cara, como que você se posiciona na internet, né? Tipo, beleza, tu é especialista em posicionamento digital, mas como que tu se posiciona na internet? Cara, minha história com posicionamento, ela começou muito cedo, com branding e posicionamento, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma banda que eu gostava muito de ouvir, e aí o vocalista da banda, ele sempre dizia uma frase que eu não sei de quem era a frase, eu não sei se era dele, se era de outra pessoa, ele nunca falou o autor, né? Talvez era de outra pessoa, a gente não sabe. Mas ele dizia, se você tem uma boa ideia,
Seja fiel a essa ideia e um dia as pessoas passarão a repeti-la. E eu sempre entendi que se eu fizesse algo repetidamente, algo que eu acreditasse muito, obviamente, de forma repetida, isso naturalmente geraria um impacto de reverb nas pessoas. Elas iam olhar aquilo ali e aí depois de algum tempo, talvez aquilo que eu estava fazendo ia despertar nelas uma vontade de fazer também. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi um vídeo, acho que na época era no Orkut, faz muito tempo. Nossa, faz tempo. Faz muito tempo. E era um cara, tipo, era uma galera, tipo, num sunset, assim, em cima de uma montanha. E aí tinha um cara, tipo, malucaço, dançando sozinho. Ele dançando sozinho. E ele ficou um tempão, e todo mundo filmando e rindo dele. Até que se juntou um outro cara maluco que começou a dançar com ele também. Outro louco. E aí não deu, resumindo a história, não deu muito tempo, a galera toda da montanha estava dançando, sem música, esperando o pôr do sol. Então, assim, se você tem uma boa ideia, seja fiel a ela, e um dia as pessoas passarão a repeti-la. Meados de 2008, o YouTube chega no Brasil em 2007, em meados de 2008 eu abro um canal no YouTube. E aí, eu não sei se vocês lembram, na época, o princípio do YouTube aqui no Brasil foi muito hypado com vlog, né? Tu queria fazer alguma coisa, fazia vlog. Então, tinha vários vlogs aí, o cara abria a câmera e ficava falando um monte de besteira ali pra câmera. Gato, cachorro e não sei o quê. É. Goiabada. Exatamente. E aí, basicamente, eu comecei a fazer um vlog, porque eu era um cara que eu não tinha nada de habilidade de comunicação. Eu, inclusive, era uma pessoa muito envergonhada. Sério? Muito envergonhada. Eu esperava os meus pais saírem de casa para eu gravar vídeos, porque eu era muito envergonhado. Então eu pensei, cara, eu preciso desenvolver. A internet está aqui e tal. Eu sempre ouço dizer que a internet é uma grande forma de a gente se comunicar e fazer com que a nossa voz seja ouvida, né? Comecei a gravar vídeos em 2008 para o YouTube. E naquela época mesmo, eu já consegui alguns resultados legais para a época. Eu já tinha vídeos com alguns milhares de visualizações. O que muitas vezes hoje é mais difícil, né? Naquela época era muito mais difícil, porque estava tudo começando, né? A gente não tinha acesso a YouTube. A primeira vez que eu vi YouTube foi no Lan House, pagando, por exemplo. Então, assim, era mais difícil, né? Então, ter vídeos com mais de 10 mil visualizações ou 30 mil visualizações era algo que, de fato, era um pouco mais difícil. Só que o que eu percebi? Eu percebi que eu estava fazendo algo baseado naquilo que eu via as pessoas fazendo. Resumindo a história, em 2011, mais ou menos... Tu era mais um louco dançando a mesma dança lá, esperando o pôr do sol sem música, né? Exato. E aí, em 2011, mais ou menos essa época, em 2010, 11, algo começou a me incomodar, que era, eu não quero ficar gravando coisas para a internet sem ter um alvo, sem ter um objetivo, sem ter um propósito. E aí foi onde eu peguei, desliguei todo o canal, excluí o canal, maluco, porque eu já tinha visualizações e tal, eu excluí tudo, falei, cara, vou ficar totalmente ausente. E eu amava a ideia de ser um cara ausente, porque naturalmente eu era assim, mais envergonhado, tal, mais low profile. Então eu pensei, tá tudo natural para mim, de novo, né? Em 2012, mais ou menos, 2013, eu começo a me conectar com o marketing digital. Aí começo a trabalhar em alguns lançamentos e tudo mais, começo a fazer foto, e através da foto eu começo a me conectar com o marketing digital. Só porque sempre nos bastidores. Eu sempre ajudava em lançamentos através do audiovisual, através de escrever copy. Já escrevi página de vendas com Optimize Press. Tipo, Optimize Press, não sei se vocês estão ligados ao Optimize Press, não? Tá sendo desativado agora. Tá desativado? Tá sendo desativado. Nossa, eu escrevi página de venda com Optimize Press, então, tipo assim, muito bastidor, né? Raiz, hein? Não, total raiz, muito bastidor mesmo. E aí, cara, eu sempre continuava com aquela mesma ideia de 2010, 2011. Enquanto eu não tiver nenhum propósito claro, eu não quero aparecer na internet. E aí, depois de muito estudar mercado digital, etc., eu percebi que o mercado digital tem uma lacuna muito grande. Nós vemos grandes cursos, né, as grandes promessas do 6 em 7, por exemplo, que são promessas reais, elas realmente acontecem. Grandes promessas, e a galera faturando um monte. Quando você compra um curso, você não tem uma noção nenhuma de como conectar com a audiência, você não tem noção nenhuma de como criar um conteúdo, e aí você acaba concluindo que a promessa de 6 em 7, a promessa do digital, a promessa do digital ser exponencial... É falso. É falso. É só fumaça. E aí foi onde eu pensei, eu acho que eu tenho algo para falar para as pessoas com relação a posicionamento. E aí aquela ideia do Natanael lá de trás, mantenha as suas ideias, seja fiel às suas ideias, e um dia as pessoas passarão a repetir as suas ideias. E aí eu começo a me posicionar, não faz tanto tempo, no dia 3 de janeiro de 2022, na data de hoje faz pouco mais de um ano, né? 1 ano e
sei lá, 1 ano e 8 meses. Um ano e 7 meses, mais ou menos, né? 7, 8 meses, que eu começo a me posicionar na internet. Então foi pouco tempo, né? O que eu percebi? Eu quero ser usado para posicionar as pessoas em 3 esferas, porque aí tinha algo a ver com a minha essência, né? Eu sei que nós vamos conversar mais sobre isso no decorrer do podcast de hoje, mas eu comecei a me posicionar baseado em 3 esferas. Eu quero poder ser usado para posicionar as pessoas no âmbito espiritual, no âmbito pessoal e no âmbito profissional. E no âmbito profissional, algo que eu já gostava muito era o branding. Era poder criar na mente das pessoas uma imagem a meu respeito. Criar na mente das pessoas uma opinião ao meu respeito. Então, quando eu trouxe esse meu posicionamento, essa minha verdade, ou seja, tudo aquilo que já estava dentro de mim, e esse incômodo que eu tinha de não quero ser mais um no meio de todo mundo, e como que a gente não é mais um no meio de todo mundo? Sendo fiel à tua essência, né? As cordas vocais, a impressão digital é algo que a gente não tem como replicar. Sim. Então eu sou fiel à minha essência e eu simplesmente comecei a abrir minha boca, abrir meu coração para isso na internet. E aí, a maior conclusão que eu tive: chutem quantos que eu investi de tráfego nesse 1 ano para levantar 310 mil seguidores? R$0. Não, eu investi um pouco, investi. Comprou seguidores. Não. Por favor, gente. No ano inteiro? Gente, não comprem seguidores. No ano inteiro? De janeiro até aqui. Sei lá, vou chutar 2 mil. R$16 eu investi em tráfego pago. Eu apertei no impulsionar e eu botei R$30 como expectativa para gastar até o final da campanha. Não deu muito resultado. Quando deu 16, eu falei, cara, não vou gastar R$30. Fui lá e congelei ali o patrocínio. Mas por quê? Eu entendi algo. A tua verdade, você sendo autêntico, isso gera audiência. Então, quando você me pergunta como que eu me posicionei baseado numa essência que já estava aqui em mim. No incômodo que eu tive de eu não quero me parecer igual a todo mundo, eu não quero estar aqui na internet sem um propósito. E qual é a minha essência? Agora eu falo sobre isso. Boa, bacana. E também, tipo assim, é interessante que como o Nata falou, né? Ele se posiciona nas 3 esferas ali, né? O espiritual, profissional e pessoal. E, cara, eu acompanho bastante o conteúdo dele ali e tipo, fala sobre judaísmo, se posiciona, né? Tipo, tens esse posicionamento com relação à tua crença, à tua espiritualidade. E pensando, tipo, num lado, assim, num lado totalmente ao contrário, tu não se posiciona, né? Não é que tu não se posiciona, mas o teu principal resultado ali nas redes sociais, né? Tipo, da galera que te acompanha, é com relação à tua verdade, ao que tu fala. Sim. Ao conteúdo que tu fala. E não ao conteúdo sobre religião, no caso. E não ao conteúdo de posicionamento, querendo ou não, que é o que eu vejo mais em evidência ali no teu canal. Ali nas tuas redes sociais. Tanto de visualização, de curtidas, né? Quando tem um conteúdo falando sobre posicionamento, por exemplo, não tem o mesmo engajamento, porque o teu público está se comunicando com o teu público com relação o conteúdo sobre a religião em si. E é isso que é muito louco. Tu se posiciona para isso, mas tu é especialista em posicionamento. Sim, exatamente. Entendeu? Então, tipo, querendo ou não, tens 2 profissões agora. Exato. Cara, 2 profissões. Uma coisa que para mim ficou muito claro foi você precisa viver por princípios. E esses princípios precisam estar muito claros para você e para as pessoas que estão acompanhando o seu conteúdo. Por quê? Uma pessoa de princípios, ela é uma pessoa que eu posso confiar para contratar, para fazer algum tipo de trabalho para minha empresa. Se eu percebo que o cara não tem princípios, por mais que ele seja bom, ele tem uma técnica, vocês que fazem tráfego, por exemplo, né? O cara tem uma técnica boa, sabe? Tipo, ele tem as melhores estratégias. Mas se eu percebo que o cara não tem princípios, não faz sentido. Para mim não faz sentido. E aí, o que para mim foi mais louco de tudo isso? Tu falasse que os conteúdos que ficam mais em evidência são os conteúdos espirituais, né? Eu posto 1 por semana. Isso que é o mais louco de tudo isso. De segunda a quinta, eu posto sobre branding e posicionamento. E na sexta-feira, normalmente é o dia que eu posto o conteúdo espiritual. Então, assim, deixa claro os teus princípios. As pessoas chegam na call comigo e falam assim, Natanael, vi um vídeo teu falando sobre prosperidade, vi um vídeo teu falando sobre Yeshua, sobre Jesus, e quero contratar a tua mentoria de posicionamento. Às vezes nem eu entendo o que está acontecendo. Nem eu entendo. Foi isso que eu falei, tipo, não dá para entender, porque é muito louco. A galera vê o teu conteúdo sobre espiritualidade e vai te procurar
sobre posicionamento. Sim. Porque é isso que tu faz, né? Mas Tu se posiciona. Mas é porque o teu posicionamento para a parte espiritual conecta com o teu público-alvo. Exato. Então você se conecta com ele por isso. E Exato. acaba vendendo Exatamente. exatamente isso, sabe? E é interessante também porque, talvez a gente fale um pouco mais disso no decorrer do podcast, mas dentro do Instagram nós precisamos ter um equilíbrio entre conteúdos. Se eu falasse só sobre a técnica por trás do branding, a técnica por trás do posicionamento, a gente sabe que quem gosta de conteúdo técnico é a concorrência e não a audiência. A audiência está buscando o quê? Passar tempo no Instagram. Se eu conseguir fazer a audiência gastar tempo no meu Instagram e ainda entregar um conteúdo de valor, ou seja, um conteúdo que possa servir a vida da pessoa, bingo. Isso é interessante, então fazendo tudo errado, né, Thiago? Sim, sempre te falei isso. Sempre te falei isso. Fazendo tudo errado. Inclusive, esse podcast aqui a gente vai cancelar agora. Vai cancelar agora. Não, Vamos terminar, né? Não, Vamos terminar, não, mas eu vou vender, né? pra concorrer. Bônus, eu vou vender de... Um bônus. É brincadeira. Mas muito importante isso que ele falou, até te interrompendo, porque que a gente fez muito isso no começo, né? Até eu conversei com o Gustavo, cara, a gente tem que mudar. Nossa parada tá muito técnica. A gente tem que trazer algo mais que se conecte com o nosso público. E eu vejo muita empresa fazendo isso. Tipo, gera um conteúdo mais técnico, um conteúdo sobre produto, mas esquece de conectar a essência da marca com o público. E só rapidamente. E uma coisa que é interessante, essa semana eu estava vendo ainda, uma página aleatória de carros, assim, eles falaram assim, ó, marque a marca de carro que você gosta, né? Coloque nos comentários aqui, mencione a marca de carro que você gosta e espere ela responder. E aí os caras começaram a comentar. Volkswagen, Subaru, Chevrolet, começaram a comentar. E as marcas respondendo. Eu não acreditei que ia acontecer isso. Quando eu vi a legenda, mencione uma marca de carro e espere eles responder. Quando eu vi eles respondendo, cara, eu falei, cara, que máximo isso. E a conexão... Quando você tem, por exemplo, um post de conexão ou algum tipo de comentário de conexão ou um conteúdo que gera conexão, tu toca no coração da pessoa. E quando você toca no coração, você toca no sentimento. E o sentimento impulsiona a pessoa ou a converter numa venda ou a não gostar. Pode perceber. Os meus pais, eles, na época deles, já assistiam filmes. Na época deles não tinha smartphone, mas já tinha filmes no modelo cinema. Nós continuamos tendo cinema hoje. Se evoluiu tanto, a gente tem tanto mídia social de stream, por exemplo, como é que o cinema ainda ganha milhares de milhões de dólares com bilheteria ainda? Porque eles tocam num sentimento. A nostalgia que tu tens, o sentimento que tu tens de poder ir lá com a sua família ou ter aquela expectativa do lançamento. O cheiro da pipoca, né? Então, assim, quando a gente consegue, através do nosso conteúdo, e um conteúdo forte para que isso aconteça, é o conteúdo de conexão, quando a gente consegue tocar num sentimento da pessoa... Não tem preço. Conexão genuína, né? Não tem preço que a gente vai cobrar que a pessoa não pague. Uhum. E também você acaba humanizando mais a tua rede social do que tipo ficar, né, colocando mensagem de bom dia, colocando conteúdo técnico. Que, cara, querendo ou não, tipo, não, né, o que gera engajamento ali, o que viraliza, querendo ou não, é o humanizado, né? A gente tira aí como base o Whindersson Nunes, que é um dos maiores youtubers aí do Brasil. Cara, os vídeos dele ele fazia no quarto, cama toda bagunçada, e roupa pra lá, e sem camisa, e dançando, tipo, bem brasileirão mesmo, né? Tipo, bem... E foi isso que fez ele, né, explodir, ele estourar, foi o posicionamento dele. Às vezes até foi, tipo, meio que... sem querer. Sim, espontâneo. Né? Foi espontâneo, mas era o jeito dele, era a essência dele. Sim. Então isso é muito massa mesmo. Exato. E enfim, a gente já encaixa aqui pro próximo passo da pauta, né? Para a próxima pauta. O papel crucial do posicionamento na internet para empresas ou influencers. Qual o papel crucial do posicionamento? Cara, teve uma definição que eu ouvi, acredito que foi por parte do Paulo Cuenca, eu já acreditava nisso, sempre acreditei nisso, na verdade, né? Mas vou usar as próprias palavras dele porque ele falou primeiro no podcast, então o podcast foi publicado antes do que o nosso aqui. Diminuir o CAC, o custo de aquisição. É basicamente isso, de aquisição de cliente. Por quê? Se eu tenho um produto que eu tenho que ficar gastando uma energia excessiva
para poder vender para a pessoa. Olha como ele é bom, ele é azul, ele, sabe, tu vai ter um benefício incrível. Eu não estou te vendendo produto, estou te vendendo uma experiência. E todo esse lance que a gente faz força para poder vender o produto, o cérebro do consumidor, lá no outro lado da linha, está pensando assim, ó, como que a gente pode gastar o mínimo de energia possível com esse cara aí? Pô, ele está te enchendo de informação, cara. Como que a gente pode gastar o mínimo de energia possível? O posicionamento vem antes, muitas vezes, do teu produto ser falado. Vem muitas vezes de você ter que anunciar sobre o que é. A pessoa já tem o desejo de comprar muito antes de você falar para o que ele vai servir. Para isso que serve o posicionamento. A gente consegue, muitas vezes, com o mesmo produto, por exemplo, água, e a gente sabe que no mercado nos mercados da nossa cidade nós temos água que custa R$16,90, 500 ml, e água que custa 89 centavos, os mesmos 500 ml. Por quê? O posicionamento é quem faz isso. Teve um Reels que eu fiz que exemplifica muito bem isso. Eu peguei uma garrafinha d'água que se chamava Aquapana. Aquapana, ela veio de uma... A história da água Aquapana, ela vem já de 400 anos atrás. A fonte dessa água Aquapana era nas propriedades de uma família Itália, né? Uma família da Itália, na região toscana lá. Essa família costumava dar bons banquetes, com muita comida, muita alegria, muito vinho e abastecidos com água Aquapana. Essa água é a água preferida dos melhores sommeliers do mundo. Essa água custa R$16,90. E aí tem a outra garrafinha d'água, de plástico, que custa 89 centavos. Qual é a história dessa água? A história dessa água é aquela que a gente compra quando a gente está no engarrafamento entrando em Floripa, ali, no calorão do meio-dia, e o cara vem ali e vende pra gente. Ambas águas matam nossa sede. Mas entende que o posicionamento de um mesmo produto faz com que os caras consigam cobrar, às vezes, 10 vezes mais, 20 vezes mais num único produto? Se eu pego a mesma garrafinha de 89 centavos no engarrafamento entrando em Floripa, eu pago 89 centavos. Mas se eu chego no aeroporto, por exemplo, eu já vou pagar perto de R$10 a mesma água de 89 centavos. Então, o posicionamento faz isso. Ele fala por você antes de você precisar gastar energia e antes de você ter que gastar energia cerebral do seu consumidor. E ele te dá a possibilidade de ter uma voz audível, além de você ter um mesmo produto com um preço elevado. Ficou claro essa resposta? Cara, ficou muito claro. É só se desenhar. Só se desenhar para ficar mais claro. Só se desenhar. Aconteceu muito comigo isso. Quando eu comecei a oferecer minha mentoria de posicionamento, e no nível máximo de entrega, bom, tu sabe, tu já passou por um processo de mentoria comigo, o que eu cobrava era um valor muito simples, né, em vista do que eu cobro hoje. Mas, como o meu posicionamento foi se consolidando na mente das pessoas, as pessoas entendem que existe valor nisso. Tem uma marca de refrigerante. Qual refrigerante vocês pensaram a propósito? Vermelhinho. Existe uma marca de refrigerante que eles cobram, por exemplo, por uma latinha. Não vou saber de cabeça o preço aqui, mas uma latinha que vai ter, eu acredito que 250 ml, uma latinha, eles vão cobrar talvez R$5,90, enquanto qualquer outra marca de refrigerante com 2 litros vai cobrar, por exemplo, R$2,99. Como que eles conseguem cobrar R$5,90 numa quantidade menor, enquanto a outra, que entrega mais quantidade, está cobrando menos? Quem faz isso é o posicionamento. É o espaço que está ocupado na mente lá do seu consumidor. Verdade. Pode acabar o podcast. Não, tem tempo ainda. Pode acabar o podcast. Encerrou por aqui. A galera que tá vindo lá no outro lado deve estar assim, ó. Caramba, tô fazendo tudo errado na minha empresa. Tô vendendo barato e não sei. E agora sabe por que tá vendendo barato, né? Sim, sim. E é interessante, Renato, como você falou ali. Tipo, o ponto crucial ali do posicionamento é diminuir o CAC, né? O custo por aquisição de cliente. No teu caso, tu gastou R$16 para conseguir mentorar não sei quantos clientes de posicionamento através do teu posicionamento. De forma, querendo ou não, quase gratuita. Se tu não tivesse investido, ia ser 100% gratuito. Não, aliás, eu investi... Exceto o tempo dele, né? Exceto o tempo dele. Exceto o tempo, aliás, eu investi, mas não deu resultado. Então, vamos dizer assim, eu não cheguei a gastar. Não chegou a gastar.
Valia mais a pena ter comprado a garrafinha d'água de R$16,90. Eu fiz um conteúdo com ela, inclusive. Eu comprei a garrafinha de R$16,90. Os outros R$15 ali, tu só botou R$1 a mais. Valeu mais a pena fazer o Valeu mais a conteúdo pena. do que ter investido. Mas assim, não é... Mas aí que tá. Se eu tivesse investido esse valor com uma equipe que sabe fazer tráfego... Aí é onde eu ia chegar. Eu ia falar, mas não queria parecer É que assim, aí eu vendedor, né? sozinho... Pessoal, vocês fazendo tráfego sozinho, desistam. Desistam. Não é impossível. Eu fazia tráfego lá em 2012, 2013, numa época muito boa, né? Tu botava R$15, nossa. Eu lembro que em questão de horas, cara, já começava a vir leads, era muito legal. E aí, depois de muito tempo, eu não fiz mais tráfego. Quando eu fui tentar de novo aprender, eu falei, não, cara, precisa de gente especialista nisso. É impossível, cara. Ferramenta muda Quer dizer, para o tempo vocês, inteiro. muito fácil, né? Muda. Mas tu vai olhar e fala, impossível, cara, impossível. Ter uma estratégia e conseguir operar isso aqui tudo, enfim. E também, tipo, uma estratégia complementa a outra. Era isso que eu ia falar, né? Não que investir só em posicionamento vai fazer o teu negócio alavancar. Vai. E de alguma forma vai. Como aconteceu contigo. Pô, eu tô há 1 ano e 7 meses, né, investindo e investindo o teu tempo, no caso. Sim. E sendo consistente, e sendo transparente, investindo no teu conteúdo, tirando aquilo que está dentro de ti para fora. Tirando a tua essência, né, para pro teu cliente ali, no caso, né, pro teu seguidor. Porém, o tráfego pago ele acaba complementando, né, porque com o tráfego pago a gente consegue alcançar outras pessoas que talvez organicamente não iriam demorar um tempo para te alcançar também. Entendeu? Então são estratégias, né, mas uma complementa a outra, né, o tráfego pago ali porque é mais imediato, e o posicionamento que como é que eu posso falar? Cara, ele fortalece, né? Ele fortalece. Então, assim, ó, se hoje tu investir R$10.000 em tráfego pago, cara, tu vai ter resultado. Entendeu? Aí, se você parar de investir esses R$10.000... Acabou-se. Não, ele vai continuar tendo ele resultado. sim, né? Mas quem Entendeu? não tem posicionamento... Mas Exato. quem não tem posicionamento, acabou-se. Não, e é uma coisa importante também, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que a gente começa a fazer estratégia de tráfego pago, mas eu sempre penso que uma estratégia de tráfego pago ela deve ser feita depois que você arruma a sua casa. Arrumar a casa é fazer o posicionamento. Por quê? Por mais que vocês sejam muito bons e vão fazer a base de leads lá lotar, né? O funil vai começar a pingar um monte de gente ali. Se a marca, se a pessoa, por exemplo, não souber como segurar aqueles leads, ou seja, não tiver um bom branding, um bom posicionamento, por mais que a gente gaste grana fazendo tráfego, por exemplo, chega no Instagram, chega na página de vendas ou chega no site e mona. Sim. E também a gente vai muito além, né? Às vezes tá tudo certo ali com o posicionamento, tá tudo certo com a estratégia de tráfego pago, mas o teu time não tá bem alinhado. Exato. Né? O teu time não consegue converter. A tua oferta não tá boa. Cara, é todo um conjunto, né? Então, como você falou, tem que arrumar a casa, tem que deixar tudo bonitinho ali para depois começar a investir. E o ideal é fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. O ideal é fazer tudo ao mesmo tempo, porque se não começar, cara, é melhor começar agora do que esperar um momento perfeito. Para começar a investir em posicionamento, investir em tráfego pago, enfim. E, Yonata, tens algum exemplo aí de marca que utilizou o posicionamento de forma inteligente para ganhar seguidores fiéis, além do teu caso, no caso? Cara, na verdade, a gente tem grandes exemplos de grandes marcas, na verdade, né? Grandes marcas e grandes pessoas. Eu sempre tomo muito cuidado de citar nomes, inclusive dos meus clientes. Eu tenho na tua época não tinha, mas eu tenho mas eu tenho uma cláusula de sigilo. É verdade isso, esse bilhete é verdadeiro. Eu tenho uma cláusula de sigilo com os meus mentorados. Algumas personalidades são um pouco famosas, etc. Então acaba que eu não posso citar o nome deles. Mas eu posso garantir para vocês que quando a gente começa a falar uma linguagem que de fato se conecta com o público, isso potencializa. E quando a gente fala sobre se posicionar para ganhar seguidores, por exemplo, eu normalmente não adoto essa estratégia de posicionamento para ganhar seguidores. Ganhar seguidores é muito fácil, na verdade. Quando você tem um vídeo que viraliza, por exemplo, você consegue ganhar seguidores. Só porque não significa que esses seguidores que você vai ter são seguidores que vão comprar de você. Eu tenho amigos, tenho pessoas que eu conheço que têm, por exemplo, muito mais visualizações do que eu tenho.
mas não tem o mesmo número de seguidores que eu tenho. E não é uma competição para ver quem tem mais, né? Mas eu entendo que um vídeo isolado viralizou e trouxe um monte de pessoas que achavam que aquele perfil gravava vídeos naquele sentido ali. Aí o próximo não era, o vídeo anterior não era. Não faz sentido eu ficar aqui. Para o que o posicionamento serve? Para reter essas pessoas e fazer essas pessoas, obviamente, criar uma comunidade engajada com essas pessoas que futuramente elas vão caminhar do seu lado. Num infoproduto, comprando algo seu, enfim. Mas é importante que a gente separe um pouco isso. É possível, sim, ganhar seguidores através de ter um bom posicionamento, mas o mais importante é uma pessoa entrou no seu Instagram e ele entende exatamente aquilo que você faz, aquilo que você fala, sem com que você precise falar mais. Se você precisar anunciar mais o que você faz, etc, 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 a pessoa vai ter alguma dor de cabeça ali e não vai tomar ação, às vezes, de te seguir, por exemplo, ou de te acompanhar por mais tempo, né? Mas, sei lá, nós temos exemplos de grandes players. O Paulo Cuenca é um cara que ele levantou muitos seguidores para a base dele mesmo. Há muito tempo atrás eu acompanhava ele e a Dani quando ele filmava. Não sei se vocês lembram do Paulo Cuenca, não? Não, eu não lembro. Lembra do Paulo Cuenca? Não, também não. Caramba, você não conhece o Paulo Cuenca? Não sei. Eu não lembro. Tá, enfim. Com nome... Nossa, eu pensei que você conhecia. Mas às vezes eu vejo O Paulo Cuenca, que é inclusive uma grande autoridade em Instagram, né? Ele é um dos caras que fala alguns conceitos de branding aqui no Brasil que não são tão populares. Eu já estudava esses conceitos e eu falei, cara, ninguém fala aqui no Brasil. Tem um livro, por exemplo, chamado Primal Branding, que não existe tradução para português e tal. Então, como não existe, a galera geralmente nem vai mais atrás. E o Paulo Cuenca era um dos únicos caras que falava sobre isso aqui no Brasil. Então, é um cara muito referencial, inclusive. Ele era um cara que vivia nos bastidores, total bastidores. Ele filmava a esposa dele, eles tinham um canal de culinária, fazendo doces e tudo mais. E aí, depois, esse canal acabou virando um canal de viagens, porque o canal meio que cresceu brutalmente, assim, né? Eles trabalharam muito para isso. E aí, até que em determinado momento, o Paulo resolve sair dos bastidores e ele começa a ensinar as pessoas aquilo que ele fazia nos bastidores. E ele foi um grande exemplo. Ele levantou, sei lá, 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão de seguidores, justamente por estar posicionado, ensinando as pessoas a como se posicionar no Instagram, como criar conteúdos que engajam no Instagram. O Paulo é realmente uma referência, né? um grande expert nisso. Então, assim, ele, assim como grandes outros players, tem grandes resultados quando eles se posicionaram, mas não é porque o cara às vezes não tem muitos seguidores que ele não tem um conteúdo bom. Por exemplo, quando eu tinha 800 seguidores, eu criava um conteúdo. Não vou ser prepotente de dizer que meu conteúdo é super bom e tal. Não vou ser prepotente de falar isso. Era bom. Mas eu criava um conteúdo tão bom quanto o de hoje. E para mim, sabe o que foi mais estranho? Quando eu tinha 800 seguidores, eu fiz um conteúdo que ele era muito bom. Eu pesquisei para fazer esse conteúdo, gravei com audiovisual bom. O cara pensa assim... E não deu nada, né? Na época não deu nada. Depois que eu já tinha um monte de seguidor ali, eu peguei o mesmo vídeo e eu lancei esse vídeo novamente. Pois veio um monte de amigo meu que já me seguia quando eu tinha 800 seguidores, dizia assim, ó, cara, eu tô acompanhando os teus conteúdos, tá muito bom, cara, teu conteúdo. Aí eu falei, onde é que você tava quando eu tinha 800 seguidores? Entende? Então, assim, às vezes não tem muito a ver com essa... Eu sei que quando começa a crescer o número de seguidores, a gente começa a perceber, na verdade, que, alguma coisa está mudando. Mas eu acho que se a gente começa buscando muito os números, em primeiro momento, isso dá uma afobada, né? E aí o cara fica pensando nisso, né? São só consequências. Esse é o ponto, né? Tipo, quando a gente começa a focar muito na quantidade de seguidores, né? A quantidade de likes ali, é o que eu sempre falo, que a gente sempre costuma falar, né? Seguidor não paga boleto. Entendeu? Tipo, paga de alguma forma se você se posiciona da forma certa. Agora, se você quer seguidor porque quer, cara, tipo, não vai gerar... Se você quer comprar... não vai gerar o resultado que você está esperando. Exato. Não vai ter 1 milhão de seguidores da noite pro dia e tu vai ganhar, sei lá, um monte de dinheiro vendendo teu produto com aquilo ali. Não, às vezes o conteúdo que tu está entregando não está... posicionado para fazer com que esse cliente, esse seguidor, vire teu cliente, no caso. E tudo vai da forma como você fala, né? Tipo, enfim. Mas no teu caso ali, o mesmo conteúdo... É isso aí. Agora, tipo, ele meio que abriu os olhos de alguns outros seguidores, né? Exatamente. Eu já tive a agenda fechada para o ano inteiro, tendo 3 mil seguidores, por exemplo. Óbvio, 3 mil seguidores perto de 310 mil é praticamente nada, né? Pouquíssimo. Mas eu já tive a agenda fechada com 3 mil seguidores.
Então, realmente não quer dizer. Eu sei que é importante, é uma métrica de resultado, é legal, né? E inclusive é um branding também, porque as pessoas, quando você vê um Instagram de 1 milhão de seguidores, por exemplo, ou curtindo uma foto sua, ou comentando alguma coisa sua, você fala, nossa, o que esse cara viu aqui no meu perfil? Tipo, um cara com tanta autoridade, né? Mas por que você dá autoridade para ele? Muitas vezes é só porque ele tem 1 milhão de seguidores. Às vezes ele tem 1 milhão de seguidores e o conteúdo dele nem é bom assim. Entende? Era que nem o caso do selinho azul, por exemplo. Uma pessoa com verificado. uma pessoa com selinho azul verificado, ela curtia um post teu ou via um story teu, tu fala, cara, um cara verificado tá aqui vendo um story meu ou comentando uma foto minha, tu já se sentia importante, né? Porque aquele cara, na nossa mente, a gente já deduzia que o perfil dele era no mínimo importante. Agora que o verificado é vendido para todo mundo, quem que é importante? Não dá para saber. Não tem nenhuma diferenciação, né? O selo é o mesmo. Eles vão inventar um selo black, né? O selo é Daqui o a pouco mesmo. vem, né? A minha dedução é... Daqui a pouco vem o selo black. Minha dedução é bem por aí. Mas teria que ter uma diferenciação, né? Sim. Do cara que paga pro cara que... Até porque, sei lá, não faz muito sentido ter um selinho ali só por ter o selo, né? Na minha visão, a diferenciação eu não tô querendo vender aqui, mas... Hã? A diferenciação era antes, né? A minha diferenciação agora, que todo mundo pode ter o selinho verificado, é se posicionando. Por quê? Uma vez que todo mundo é igual agora, como é que tu vai furar essa bolha? Se posicionando, tendo uma voz audível, tendo uma voz que de fato se conecta com a sua audiência. Porque Instagram por Instagram, verificado por verificado, todo mundo pode ter. É isso aí. Isso que ele tá falando faz muito sentido, né, cara? Ou se posicionar em outra rede social, né? Isso que ele tá falando faz muito sentido, porque eu que atendo muita gente, né? Eu atendo muito empresário, cara, a semana inteira. E é nítido. Quando você se conecta com o cara, que ele conta a história, que você conta a história, que tem todo um motivo por trás de ele tomar uma decisão, cara, é outra conversa, é uma venda que flui totalmente diferente, o cara paga aquilo que você cobra, enfim, cara, faz muito sentido isso que o Nato tá falando, cara. E já sabe, né? Saindo daqui já temos que fechar mais um contrato com ele, né? Bora. Bora pra isso. Mas enfim. E, Nata, cara, como, né, tipo, pro cara que tem empresa, tá assistindo, ou até mesmo pra gente, né? Como que a gente vai definir o nosso posicionamento na internet? Ou, tipo, como tu pensou assim, cara, eu vou definir meu posicionamento na internet e eu vou falar disso e disso. Bom, como eu já tinha iniciado lá no começo do podcast, quando eu estava contando a minha história, eu sempre começo desenvolvendo uma estratégia de posicionamento, de branding, baseado na essência. Porque a essência é algo que você não consegue mudar. Na tua essência. Na essência da pessoa, né? Não no caso do meu posicionamento foi a minha essência, mas Sim. quando eu faço uma mentoria de posicionamento, na essência da pessoa. Por isso que a primeira reunião que eu sempre faço é sempre uma reunião de extração. Eu vou tentar ver na história da pessoa. E muitas vezes a história já revela o que a pessoa tem que fazer. Muitas vezes a história já revela o porquê que a pessoa faz aquilo que ela faz. Muitas vezes a história revela que a pessoa está fazendo uma coisa que ela não era suposta a fazer. Às vezes ela está trabalhando com algo que fala, puxa, isso não tem a ver comigo. E ela se conecta com algo que realmente faz sentido com ela. Entende? É a mesma coisa que eu, por exemplo. Eu trabalhei com várias coisas antes de cair em posicionamento e branding, por exemplo. Eu já trabalhei como administrador de oficina, eu já trabalhei como fotógrafo, já cuidei de rádio, eu já cuidei de estúdio de gravação, eu já fiz copy, eu já fiz página de venda, eu já fiz estratégia de lançamento. Mas no final do dia, eu não fazia nada. Eu não sabia para o que eu era bom. Eu não sabia para o que eu era usado. E esse probleminha começou a me incomodar. Chegava na garganta, começou a me incomodar. Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Por que Deus me criou? O que eu tenho que fazer aqui? Qual é a minha missão? E aí, exatamente esse problema, que depois de curado, é o problema que eu resolvo na vida das pessoas. Então, hoje, eu sempre tento identificar a essência que a marca tem, ou a essência que a empresa tem. Porque, normalmente, se você for olhar lá para o começo, por exemplo, da agência de vocês, se vocês forem olhar lá para o começo, muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes, o motivo principal pelo qual vocês começaram não era só ter um faturamento. Não. Muitas vezes o cara tava com uma gana de fazer algo, tipo assim, cara, só quero fazer isso aqui. E aí o faturamento veio e tu nem esperava. Cara, é possível que a gente alcance isso? Entende? Então, assim, sempre olho para a essência. E por que eu sempre olho para a essência? Porque não é replicável. Um gatilho de venda, a gente entra no GPT agora.
diga os melhores gatilhos para, sei lá, escassez de tempo. Diga os melhores gatilhos para urgência. Ele vai me dar os melhores gatilhos ali, que as pessoas já usaram ao redor da internet toda. Então facilita muito para mim. Então técnica de venda, digo, talvez a técnica de anúncio, técnica de branding, técnica de posicionamento, tudo isso é replicável. O gorrinho laranjado que eu uso, outra pessoa pode começar a usar também, a jaqueta azul que eu uso, qualquer pessoa pode replicar. Mas aquilo que está dentro de mim não é replicável. Por isso que eu não acredito que inteligência artificial vá substituir ser humano, por exemplo. Por mais parecido que eles vão deixar a inteligência artificial ficar, ela vai conseguir talvez replicar sentimento. Ela vai dizer eu te amo, daí tu estás carente, tu acaba caindo no eu te amo da inteligência artificial. Mas aquilo que está aí dentro, plantado dentro de cada um de nós, isso não é replicável. Então, o posicionamento, tem um livro dos anos 70, 80, Al Ries e Jack Trout. Foram os caras que escreveram o conceito de posicionamento. Até então não se falava em posicionamento. O livro é Posicionamento, a batalha por um espaço na mente. É algo nesse sentido, assim. Mas tu digita posicionamento na Amazon, lá já consegue achar o livro. Eles dizem que o posicionamento nada mais é do que uma busca pelo óbvio. Ou seja, qual é o teu óbvio? Hoje eu estava fazendo call com uma médica e ela falou, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo fazer tal coisa, eu amo fazer tal coisa. Aí eu falei, tudo isso é muito óbvio para mim. É muito óbvio para ti também. Mas as pessoas já sabem? Ela falou, não. Eu falei, olha aí, tu não comunicou o óbvio a respeito de ti. Então, hoje, voltando à pergunta que tu fez, eu sempre olho para a essência. Eu indicaria, qualquer empresa, olha primeiro para a essência. Eu palestrei recentemente no evento, e aí um cara falou, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Umas 5 funções. Como tu acha que devo me posicionar? Eu só respondi para ele com outra pergunta. Dentro de tudo que você faz, algo bate o seu coração mais forte? Ele falou, sim. Aí eu falei, já tens a tua resposta. Tu não vai ser motivado só pela grana. Uma hora vai acabar a tua motivação. Por mais grana que tu tenha. Tu não vai ser motivado só pelo sucesso. Tu não vai ser motivado só pelos seguidores. Uma hora acaba. Por mais que a gente tape os olhos para isso, uma hora acaba. Então, quanto mais cedo a gente olha para a essência, mais cedo a gente tem engajamento. Mais cedo a gente constrói audiência. Porque a audiência também está buscando por o quê? Autenticidade. Cansado das mesmas coisas. Se a gente for ver, por exemplo, tem um programa nos Estados Unidos chamado America's Got Talent, que é tipo como se fosse o Astros aqui no Brasil. Eu não acho que Ídolos, Ídolos, né? Tipo, The Voice Brasil. E, cara, se você parar pra perceber, as pessoas que normalmente emplacam ou ganham... Autênticas. Ou ganham o Golden Buzzer lá, que vai direto pra final. Inclusive, teve um brasileiro que ganhou esse uns dias atrás. Sim, né? É a galera que é verdadeira, que é autêntico. Eles não estão lá tentando ser mais um. E os seres humanos, não eles... estão tentando chamar atenção, né? Exatamente. E nós, seres humanos, nós buscamos por coisas que são autênticas. Uhum. Nós buscamos por empresas que sejam autênticas. Aqui, nós 3 usamos Apple aqui, por exemplo. E normalmente quem usa Apple não usa porque o celular tem um monte de benefício. Inclusive, existem outras marcas que fabricam celulares muito melhores do que o da Apple. Tem uma marca chinesa, não vou citar o nome aqui, mas eles fizeram um celular que é todo tela. O celular inteiro é tela, irmão. A frente é tela, a traseira é tela, tudo é tela, tudo. Se cair, ferrou, né? Não, já era, né? Não tem como trocar a tela, né? Troca o celular, né? O celular inteiro é tela. Quer dizer, eu não sei nem se está perto, eu não sei nem se está no horizonte da Apple lançar um celular que é todo tela. Mas por que a gente continua comprando Apple? Autenticidade. A gente quer se conectar com aquele movimento, entende? Eu acho que eu fui filosófico demais já na resposta, né? Mas responde a tua pergunta. Sim. Eu vou, cara, eu tenho alguns amigos até me cobraram assim, ó, cara, tem que ouvir mais. Eu falei no começo do podcast hoje, eu tenho que ouvir mais. Mas como eu gosto muito de falar desses assuntos, eu vou... Mas hoje é o nosso público que tem que ouvir. Exatamente. Então, fica tranquilo. Fica tranquilo. A hora que for pra te parar de falar, dá um chute aqui embaixo, assim. A gente corta, né? A gente corta. Só falar, né? Massa. Acabou o podcast. Mas, cara, isso tudo que tu falou, tipo, né? Prestei atenção, na verdade, eu até em momentos parecia que eu não tava piscando. o Nata, o pessoal fala que ele não pisca nos vídeos, né? Ele fala assim, cara, é 5 minutos o vídeo ali focado, assim. Focado. Né? E tu falando ali, eu concentrado aqui, não tô piscando. mas enfim, isso também é uma das tuas essências, né? Tipo, isso é muito louco. E tu começou a falar, eu comecei a lembrar um monte de coisa. Por exemplo,
a gente foi começando a empresa, né, o teu negócio, ele não precisa ter um posicionamento 100% perfeito logo de cara. Tu vai descobrindo com o tempo Sim. também. No nosso caso, a gente também foi descobrindo. Né? Como é que a gente se posiciona hoje? Hoje é a Aldeia, né, anunciando todo dia e tal. Tipo, enfim, a gente está mudando o posicionamento também, porque a gente está mudando a nossa esteira de produtos em algumas questões. Mas, cara, a essência da Aldeia é o quê? É ajudar o empresário a faturar mais. Sim. Ajudar o nosso cliente a fazer com que a empresa dele cresça. Sim, prospere, né? Prospere. E como é que é o nosso posicionamento? Eu falei aqui no início do podcast, né? Fala, empresário de sucesso. Cara, esse é o nosso posicionamento. Com um empresário que quer alcançar o sucesso. Entendeu? E quando o Thiago atende lá no comercial, fala, empresário de sucesso. Quando meu time atende lá no sei lá, Google Ads, fala, empresário de sucesso. Quando eu mando lá pro time, fala, time de sucesso. Então, tipo, tudo isso já é questão do posicionamento da empresa. Sim. Sabe o que é tá mais... conectado com a essência. Pode falar, Thiago. Sabe o que é engraçado? Tipo, até cortando, mas tipo, parece bobiça aquilo que tu falou do cara dançando sozinho no começo. Qual que foi o reflexo desse nosso posicionamento? Os clientes falando pra gente, fala Natural. agência de sucesso. É natural. Cara. Natural. E assim, ó, quando a gente começou... Tem até um calafrio aqui. quando, agora. quando a gente começou... Galera, agora a gente vai ter que dar a nossa saudação. Fala, empresário de sucesso. É isso. Tá? Não pode... Tipo assim, se tu não fala, cara, tá errado. Não tá alinhado com os princípios da Aldeia. Mas tens que se posicionar assim. Né? A galera fica... E, cara, tipo, volta e meia eu vejo a galera lá. Fala, empresário bem empolgado. Não, mas é isso. Mano, como o posicionamento mudou, né? Como o negócio mudou. E os nossos valores, os valores da Aldeia é o quê? Sucesso. Se mantém, né? Simpatia, Sim. utilidade. Cara, é a palavra, sucesso. Palavra sucesso. Saquei. Cada um letra acrônimo ali. Exatamente. Cada letra é uma palavra, são os valores. Sim. Então a gente vai implantando isso na cultura também. E vai implantando dentro da empresa e para os nossos clientes. Então o Thiago fala lá no anúncio, fala, empresário de sucesso, pô, não sei o que, papapá. E, cara, é tudo com base na nossa essência. Sim. Então isso é algo que eu vi que a gente acertou, pelo menos. Não, é muito bom. Acertou bem, Tem acertou muita bem. coisa para corrigir, mas, cara, é a nossa essência que está sendo transmitida. Sim, sim. Cara, eu falei para vocês a respeito do Primal Branding, que até o Paulo Cuenca já tinha trazido esse conceito para o Brasil. Eu fui atrás, estudei, o livro era em inglês, né? E eu fui atrás estudar com esse cara também, que é o Patrick Henlo, o cara que escreveu o conceito Primal Branding. Eu não vou aprofundar aqui hoje, mas basicamente o Primal Branding são 7 elementos que uma marca deve ter para que ela possa ocupar um espaço consolidado na mente dos consumidores. 7 elementos. Toda marca deve ter 7 elementos. Isso é interessante, hein? 7 Cortezinho elementos. aquele. Vai. Mas eu vou falar apenas de um hoje. Os outros 6 deixa pra depois. Né? Os outros 6 deixa para a Vocês me mentoria. Arrasta pra fala cima. depois de que a gente finalizar Os o outros podcast. 6 arrasta pra cima. Aí. Agora, para continuar o corte ali. 7 elementos. vai ser 7 um- elementos, mas eu vou falar apenas de um hoje. Palavras sagradas ou palavras de associação. Me responde, qual é a marca que vende notebook? Acer. Qual outra marca que vende notebook? Cara, Samsung, Qual é a marca que vende MacBook? Apple. Apple, Qual é outra marca que vende MacBook? Não existe. não existe. Qual é a marca que vende smartphone? Samsung, tem um Motorola. Qual é a marca que vende iPhone? Apple também. Apple. Se a gente for falar, por exemplo, quais os computadores que fornecem conexão wireless? Todos os computadores. Mas qual a palavra sagrada que a Apple criou para wireless? AirDrop. É só deles, por exemplo. Então, palavras sagradas é como se fosse um código da comunidade. É a mesma coisa, só que com outro... Às vezes um código de conduta, como se fosse uma gíria da comunidade, que a gente, quando era mais daquela jovem... aldeia. Quando era mais jovem, exatamente, quando era mais jovem a gente usava, saca? Uma gíria, alguma coisa que faz as pessoas já identificarem de que marca está falando. Então, pensou em empresário de sucesso? Pensou na aldeia. Vou citar um exemplo aqui. De quem que eu estou falando quando eu falo Subido Pro? Tem nem como, né? Tem nem Entendeu? como. Então, tipo assim, eu normalmente chamo os meus seguidores de sábios, porque o meu conteúdo está muito conectado com sabedoria, e ainda mais sabedoria judaica. E nós mesmos, os judeus, nós chamamos os anciãos, ou seja, os caras que vieram antes da gente, escreveram grandes conteúdos
muito antes da gente, né? Como é que fala? Os eruditos, né? Os eruditos, nós chamamos de sábios. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente não fala, os eruditos diziam. A gente fala, os nossos sábios diziam que. Então, assim, eu chamo a minha comunidade de sábios. Quando eu começo a emitir esse sinal, a minha audiência me chama de sábio. Sábio, pode me tirar uma dúvida? Então, assim, tu cria um senso de comunidade, né? Isso é brand, né? Tu cria um senso de comunidade porque as pessoas querem fazer parte daquilo ali. Exato. Então, quando a gente volta para a Apple, eu não estou comprando só mais um celular. Eu faço parte daquele grupo de pessoas. Eu faço parte de uma... É como se fosse uma família. Tem até um teste que eles fizeram. Botaram pessoas na máquina de ressonância magnética, pessoas que consumiam Apple e pessoas que consumiam Samsung Galaxy. Nada contra a Samsung, tá, pessoal? Por favor. Eles pegaram e emitiram mensagens positivas, negativas e neutras sobre a Apple e sobre a Samsung para as pessoas que consumiam Apple. Quando eles ouviam mensagens positivas da Apple, eles ficavam muito felizes. Mensagens negativas e neutras com relação à Apple, eles nem se importaram muito. Quando eles ouviam coisa positiva, eles ficavam muito felizes assim e tal. Fizeram a mesma coisa com as pessoas da Samsung. Eles pegaram as pessoas da Samsung e colocaram mensagens positivas, negativas e neutras. Só que eles adicionaram também mensagens negativas sobre a Apple para o grupo da Samsung. E aí o que aconteceu? O grupo da Samsung ficava feliz quando eles ouviam mensagens negativas sobre a Apple. A conclusão que eles tiveram no resultado foi que as pessoas estavam comprando o Samsung porque odiavam a Apple e não porque amavam o Samsung Galaxy. Foi mais ou menos assim a pesquisa. Tem os dados lá certinho, é uma pesquisa verdadeira. Talvez eu tenha contado com outras palavras aqui, mas não lembro muito bem, mas foi basicamente isso. As pessoas compravam porque não é que eles estavam gostando. Tipo, eu não quero aceitar essa marca Exatamente. na minha vida. E as pessoas da Apple, quando eles recebiam as mensagens, no cérebro, eles viram isso, no cérebro, era como se eles estivessem recebendo mensagens de alguém da família. Nossa. Por quê? Porque a gente quer fazer parte desse movimento. A gente Quer fazer parte do... Quer estar inserido, né? Exatamente. Então, Por isso que a galera parcela o iPhone em 24 vezes no boleto. não, e é basicamente assim, o iPhone vem pro Brasil, o iPhone 15 vai custar R$15 mil. Pois ele dá um jeito de ser o líder de vendas aqui no Brasil. É verdade. Como? Se custa R$15 mil, é loucura. Pode ver, quando sai o iPhone, eles riram das 3 câmeras aqui, eles falaram, isso aqui parece um fogão. Fogãozinho. Todo mundo riu, não sei o quê. Líder de vendas. Fechou. Aí veio o 15 agora. R$15 mil, não sei. Eu nunca pago nisso aí. iPhone 15 mil reais. Tá aí, eles trocam o carro pelo celular. Praticamente isso. Celta. Mas enfim. E Nata, tipo assim, o posicionamento também a gente consegue transmitir a nossa essência através de histórias. Principalmente eu assisti ali um pouco do podcast ali do Jesus Cop, que tu participou. E, cara, ali tu contava algumas histórias. E é a parte onde me prendia bastante. Principalmente no teu Instagram. Quando tu conta uma história, tipo assim, o exemplo da água lá. Sim. Cara, querendo ou não, é uma historinha. Sim. É uma história. E ali tu prende a atenção da galera. E qual é a relação, assim, que a história tem, né, com o posicionamento ou com o posicionamento de uma marca, por exemplo, que a gente consegue dar de exemplo? Depois eu quero falar um negócio que isso que tu perguntou vai conectar com isso. conectar. Quer aproveitar e falar agora ou precisa que eu responda primeiro? Pode ser agora, porque a tua resposta vai ser melhor. Mas, tipo assim, a tua pergunta vem muito de acordo com uma situação que aconteceu comigo essa semana. A gente está falando sobre essência, sobre história. Ali na agência, a gente tem um modelo de venda, que é um modelo consultivo, né? Sim. Entender o cenário do cara, como ele está hoje, o que ele quer fazer, aquela história toda, né? E ver o que a gente pode fazer, né, para ajudar ele a faturar mais. E aí, sempre na apresentação da agência, se alguém aqui que tá assistindo já é meu cliente, vai comprovar isso. Eu sempre falo da nossa essência, né? A Aldeia é uma empresa saudável financeiramente. A gente não vende para qualquer negócio. A gente não tem nenhuma reclamação. Não reclame aqui, a nossa nota no Google é tanto. Enfim, eu jogo tudo ali já para gerar uma autoridade, né? Quem trabalha com venda precisa se posicionar para mostrar os diferenciais em relação à concorrência. E aí, o que aconteceu naquele contrato bilionário lá de ontem que eu fechei? Conversando e tal, peguei um feedback. Fulana, cara, é muito legal quando a gente erra e a gente corrige, mas quando a gente acerta, a gente precisa saber onde acertou, né? Então, o que te chamou atenção, o que te levou a fechar e tal? Ela assim, Thiago, a história da minha empresa se conecta muito com a empresa de vocês. Que é prezar pela qualidade, por não ter reclamação, que isso, aquilo, assim. Cara, eu fico até arrepiado.
de falar, mas tipo assim, é pra ver como tudo isso que a gente tá falando faz sentido. Sim. É identidade, né? Tipo assim, a identidade vem de identificação. Né? Você se identifica. Então, assim, ó, pode ser que tenha outro cara, tipo, parecido com o Natanael, que usa um gorrinho laranja, que fala sobre judaísmo e posicionamento, mas a essência dele é diferente. E, obviamente, ele tem também os seguidores dele, Sim. que é a galera que se identifica com ele. Sim. E a galera que se identifica contigo te segue. E é Exato, isso aí. exato. Cara, basicamente, quando a gente fala sobre... Você ia falar, Thiago? Era isso que eu ia falar. É? Quando a gente fala sobre histórias, essa é uma resposta, acho que bem curta, mas muito objetiva. Histórias é o mecanismo mais incrível e mais utilizado no mundo inteiro para que a gente possa ensinar algo para alguém. Tanto é que, quando a gente era criança, a gente já ouvia histórias para aprender alguma coisa. Os nossos filhos, a gente conta histórias. Os desenhos que passam na TV. Normalmente eles entretêm a criança com o quê? Contando uma história. Contando histórias. Filmes, basicamente, a gente vai lá, paga o ingresso e tem bilheterias milionárias porque eles estão contando histórias para a gente. Quando a gente consegue linkar a nossa história com aquele produto que a gente está vendendo ou com o serviço que a gente está vendendo, a gente não está vendendo o produto, mas nós estamos contando uma história. E na mente da pessoa, se eu falo assim, ó, eu vou te vender algo agora, talvez o nosso cérebro já tem um bloqueio. Mas não vai mesmo me vender. Eu vou travar com tudo que eu posso. Eu, Natanael, tenho isso. Fala assim, eu já sei que essa call que eu estou indo, eu já sei que esse encontro que o cara está me chamando, ele quer me vender. Aí parece que eu já vou armado. E aí o cara vai me contando uma história, ele vai sendo meu amigo. Tipo, cara, eu não estou nem te vendendo. Aí no final tá eu com a caneta assinando. Por quê? Porque através de história tu quebra qualquer tipo de paradigma que ele pode criar no cérebro dele. Entende? Então, se a gente consegue agora pegar o nosso produto, por exemplo, a história da Aquapana, é uma história real. Eles, de fato, cultivavam uma fonte de água lá nas regiões da Toscana, lá no interior da Itália, sei lá onde é que era. No final das contas, essa água, porque era do interior da Itália e todo esse negócio, essa água é água que é vendida a R$16,90, enquanto a outra é vendida por 89 centavos. Mas por quê? Um mecanismo poderosíssimo para que você venda sem precisar gastar energia no cérebro das pessoas. Nossa, sacou? Saquei. E é interessante a história também, porque, cara, tipo, no início do ano ali a gente fez um evento com os colaboradores ali da agência, e antecedendo a cada pessoa que ia lá falar, né, tipo, que ia comentar, eu trouxe uma historinha que conectava com aquela pessoa. E eu percebi que tipo, a galera ficou prestando atenção e tentando adivinhar quem ia ser o próximo palestrante, digamos assim. Então é muito louco o que a história ela proporciona. Só é difícil conectar. Essa é a minha dificuldade. Essa é a minha dificuldade, acredito que para o empresário também, né? Tipo, como é que eu vou conectar o meu produto, o meu conteúdo com uma história para chamar a atenção do meu lead, do meu seguidor ali. Entendeu? Até se tiver alguma dica, Cara, existem 2 mecanismos muito poderosos quando a gente fala sobre... É bom que o Nata ele já tem parece que já tá na ponta da língua, né? É uma biblioteca de informação. Né? É uma Barça. Existem 2 mecanismos muito poderosos quando a gente fala sobre contar histórias, que é o storytelling, que basicamente se resume em você contar uma história, e o story doing. Já tinha ouvido falar, não? Não. Story doing é você criar uma história. Por exemplo, Thiago, tô te vendendo esse carro. Cara, se imagina, sexta-feira à noite, tá? Tu vai entrar nele. Cara, ele não tem chave para ligar. Tu vai ter que apertar aqui no botão, ó. Cara, ele tem um teto solar. Story doing. Eu estou fazendo ele... O banco te abraça. Ô, Thiago, o banco te abraça. O banco te abraça, cara. O banco tem aquecimento se tá frio, por exemplo. Eu já sei que carro que o Thiago tá pensando. Não pensei em nada ainda. Tô bloqueado. Tá bloqueado. Então, basicamente, o story doing eu tô criando com a pessoa. Então, assim, Natanael, não tenho história. Faça as suas próprias histórias. Até aqui no podcast, a gente poderia levar a conversa para um outro lado se eu começasse a brisar com um monte de coisa. Vocês estão presentes para isso? Se eu começasse a falar assim, ó, cara, tem a história de uma maçã. Eu comi uma maçã ontem e a gente ia entrar num assunto da maçã que não tem nada a ver com o podcast. Ah, ia longe. E aí amanhã eu ia contar, cara, ontem eu fui no podcast, comecei a contar a história de uma maçã que não tinha nada a ver. Eu criei uma história a partir de agora. Então, a gente tem o storytelling, coisas que já aconteceram com a gente, coisas que a gente pode agregar no nosso produto, ou que a gente pode conectar, ou story doing. Nós criamos uma história. Eu tenho um cliente
um mentorado meu, ele é corretor de imóveis. E ele tem o arquétipo do criador, que era o mesmo arquétipo que o seu. E naturalmente nele, ele cria visões para as pessoas que elas não conseguiram ver ainda. Esse é o que o arquétipo do criador faz, né? Ele cria uma visão que a pessoa não consegue ter sozinha. E aí ele chegou em determinado cliente e ele falou, cara, eu só quero que tu se imagine acordando e vendo o nascer do sol dessa varanda aqui. E ele não tinha visualizado aquilo ainda. E aí quando o cara começou a se visualizar naquele futuro que ele não tinha conseguido sozinho enxergar, ele comprou o imóvel. Storytelling e story doing. Se você ainda não tem um mecanismo, uma história boa para contar, faça suas próprias histórias. Cara, isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. Claro, a gente não vai mentir, não vamos criar um monte de coisa aqui, né? Mas comece a escrever as suas próprias histórias. Aí já entra muito sobre persuasão, né? A persuasão é quando você usa o story doing de forma inteligente para fazer o cara tomar uma decisão certa. Sim, né? mas é coisa certa, né? Coisa certa. Agora, se você vai persuadir o cara para tomar a decisão errada, ele tá sendo inadequado. É. Né? Tá sendo, Não, inclusive... Vamos prender esse cara que tá fazendo isso. Cabe né? a mim falar aqui que o branding é utilizado de forma errada também. Vocês já devem ter visto caras que alugam carros ou casas para fazer fotos, vídeos e apresentar um lifestyle que eles não têm. Principalmente na área de finanças, né? Exatamente. De investimento. Para mostrar algo que eles não têm. Investimento, tráfego pago também. Tráfego Tipo, a tem galera muita vai lá, qualquer aluga coisa. carro Qualquer coisa. É lançamento. Então eles demonstram coisas ou falam de números que a gente não sabe se é verdade ou não. Que eles não têm, na verdade. Né? Até, inclusive, eu ouço dizer que muitos depoimentos são pagos. Ô, Thiago, tu pode dar um depoimento lá pra mim do meu curso que nem existe ainda? 50 pila. Não sei quem é pior, né? Quem aceitou, quem cogitou, né? Exatamente, eu ouço dizer que isso existe. Então, assim, infelizmente, tanto o storytelling, porque pode ser uma mentira, pode ser que a história não exista, como o story doing, como o branding, como o posicionamento, eles podem ser, de fato, uma falsidade, né? E aí, por que eu volto pra essência? O Gustavo tá muito preocupado com o horário, eu também tô preocupado. Não, eu tenho que controlar, senão a gente vai longe. Senão o podcast fica mais caro. Senão o podcast fica mais Se caro. a gente não se baseia na essência, a gente vai montar um personagem. Se a gente monta um personagem, a gente não consegue sustentar emocionalmente. Uma hora ele vai dar algum problema. A casa vai cair alguma hora. Tudo aquilo que não é verdadeiro uma hora cai, né? Essa é a real. Uma hora vai dar algum problema. Por quê? Tu não tens condições físicas e emocionais e espirituais de conseguir sustentar um personagem que tu não és. E as pessoas vão começar a perceber. Elas vão perceber, cara, esse cara não é de verdade. Não dura, né? Não dura. Não dura. Daqui um mês... Tipo, talvez no momento ali, tipo, o cara vai lá e se posiciona bem, aí no mês seguinte vê que tudo é uma farsa, daí cai. Exato. Assim como a subida foi brusca, a queda também vai ser igual. Vai ser igual, cara. Então Exatamente. não adianta. Porque não vai construindo uma base sólida. Não tem uma base sólida. Exato. Então, assim, ó, um prédio para ele, né, um prédio de 10 andares, por exemplo, ele tem uma base muito mais forte do que um prédio de 3 andares. Exatamente. Entendeu? Para quê? Para suportar todo o peso em cima. E vai construindo andar por andar. Não é tipo, construir 10 andares em um dia só. Isso não funciona. Não é prático. E não é saudável. Exato. Exatamente. Mas enfim, Nata, tu perguntou do horário ali e na real a gente tá estourando o tempo, tá? Mas cabe ainda para uma última perguntinha. A gente... Vou ser rápido, eu prometo. Não, aí a gente tem tempo. Qualquer coisa a gente paga o extra ali pro Max e pra Tamires. Mas, cara, a gente falou sobre posicionamento e tal, né? Tipo, investi R$16 em tráfego e tal, não teve resultado. Como é que eu mensuro a questão do resultado do meu posicionamento? Muito bom. Pessoal, que tá gravando, vocês estão ouvindo minha voz? Ok aí? É que sem querer eu botei a mão no botão Quase aqui. destruiu o microfone. Não, eu desliguei o microfone, daí eu vi que tinha um botãozinho, eu falei, agora será que eu desliguei ou liguei? Só fui conferir. Cara, eu vou dar essa... coisa a gente dubla... Eu achei que ele ia fazer um pitch, cara. Tô ouvindo ali, só pra ter certeza. Não, cara. O pitch já tá sendo feito desde que eu setei aqui. Desde quando você entrou, né? Isso aqui é brand, né, irmão? É, isso aí. Deixa eu falar pra ti. Livro Posicionamento, do Al Rice e Jack Trout. Tem uma frase que eu acho que responde isso que tu... Porque eu também me perguntava, né? O branding é muito sensorial. Como que eu posso saber que tá dando resultado? É muito sensorial. Mas o livro definiu de forma que eu não conseguiria colocar em palavras melhores. Uma estratégia de posicionamento, de branding e posicionamento, ela dá resultados quando você levanta a sua bandeira e todos saúdam.
Isso é posicionamento. Isso é resultado. Você levanta sua bandeira e todos saúdam. Ou você levanta sua bandeira, as pessoas vêm segurar a bandeira juntamente com você, você larga essa bandeira E ela continua ali. e a bandeira fica sustentada. A gente vê grandes caras, por exemplo, Martin Luther King, que criou um grande movimento de liberdade lá na América. O Martin lembrado até hoje. Luther King não existe mais, mas ele existe através do movimento de liberdade que ele criou. Ele levantou uma bandeira e todos saúdam. É louco, né? A mesma coisa de marcas, de produtos, né? Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, provavelmente o dono não tá mais vivo também, né? Nossa, com certeza não. Cara, ele criou 131 anos, mais ou menos. Tipo, enfim, o próprio da própria Apple, né? Steve Jobs não tá vivo mais. Né? Mas, pô, ele criou um movimento tão forte que ele chegou com a bandeira, pá, essa é a bandeira, saiu de cena. Exatamente. Algumas vezes, né, inclusive, saiu de cena Exatamente. e continuou firme ali. E continua sendo recorde de vez. Até melhor, né? Até melhor. Até melhor do que Até melhor. quando era ele. É incrível isso. Até melhor. É incrível isso. E, pô, Coca-Cola, outras marcas aí no mercado também, que, tipo, pô, foi criado por uma pessoa. Exato. Então, uma pessoa teve que pensar e, cara, eu vou criar isso aqui. Não é isso. Bum, levanta a bandeira. Então, quando que tá dando certo? Quando você, de fato, levanta essa bandeira e todos a saúdam. Todos se curvam diante dessa bandeira. Que louco, né? Que louco, né? Vamos Eu aprendi levantar a bastante bandeirinha aí. hoje. Vamos levantar a bandeirinha aí, ô, Thiago. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas é isso aí. Nata, tens mais alguma coisa, alguma dica pra passar aí pra quem tá escutando? Ou pra gente também, né? Porque aqui a gente aprende sempre, todo dia. Todo... Cara, basicamente, quando a gente fala sobre branding é uma palavra no inglês que é basicamente marca, B-R-A-N-D, marca, brand. Só porque essa palavra branding tem um ING no final. Lendo de forma ruim, né? Seria branding. Uhum. E esse ING indica, se a gente for estudar lá na gramática do inglês, gerúndio, que é estarei enviando o boleto para o senhor, estarei ligando para você. Então, branding é marcando. Por quê? Porque marca nunca tem um ponto final. A gente está sempre construindo. A gente apenas começa, mas a construção é infinita. A própria marca Apple está sendo construída ainda. A própria marca Coca-Cola, apesar de investir em 4 milhões de dólares por ano, está sendo construída ainda. A própria marca Martin Luther King, o movimento, está sendo construído ainda. À medida que mais pessoas vão chegando nele, ele está sendo cada vez mais fortificado. Então, se eu posso dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, vai sair no Spotify também? Não? Vai. Rapaz, aqui só não sai na rádio, no Na rádio? Eldorado. Mas isso aí é questão de tempo. Para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente, simplesmente comecem. Se coloquem no caminho da execução. Por quê? Não existe no futuro empresas, pessoas ou marcas bem posicionadas que não estejam fazendo isso hoje. Foi uma boa saída? Cara, foi uma excelente saída. Eu já imaginei ali, ó. Já vai cortar o podcast ali, ó. Foi uma excelente saída. Cara, muito bom mesmo. Thiago, tens alguma pergunta pro Nata aí? Aproveita, né? Cara, Aproveita. eu tô só com as minhas orelhinhas aqui, Aproveita ouvindo. que mês que vem ele já vai estar com o dobro de seguidores. Não, e a vamos gente ganhar já não alguns vai ter também, mais né? acesso. Não, eu tenho só uma pergunta pra ele que eu falei que ia fazer no final. Manda bala. Pra encerrar. Que essa aqui vai servir de corte depois. Cara, tô começando no Instagram, no Facebook, enfim, minha empresa tá começando, tem 6 meses, eu tenho 1 ano, mas enfim, no digital tô começando agora no Instagram, né? Nas redes sociais em geral, pode ser o TikTok também. Cara, devo comprar seguidores, sim ou não? E qual que é o risco de eu comprar seguidores para minha empresa? Falei que ia deixar pro final. Hein? A gente acabou de falar sobre a bandeira, né? Você levantou a bandeira. Quando você compra seguidores, você queimou a bandeira. É basicamente isso. Queimou, enterrou. Queimou a bandeira, Cara. queimou a haste, queimou tudo. Acabou ali. Cara, existe uma penalidade muito grande para quem compra seguidores. E eu não consigo metrificar isso. Até quanto tempo que o Instagram vai ficar em cima de ti, te penalizando. Mas tenho amigos, pessoas próximas que compraram seguidores para chegar em um número X de seguidores e até hoje eles estão com o número X de seguidores. Quando aumenta, em dias, baixa para aquele mesmo número que ele tinha comprado. Basicamente isso. Então, assim, não sacrifica o teu posicionamento, o teu branding, o teu crescimento por resultados de curto prazo. Visualmente vai ser legal. Nossa, eu tenho 10 mil seguidores. O meu ego agora está cheio. Olha que gostoso. Mas não fecha nenhum contrato.
não tem engajamento com ninguém. Não porque, paga os boletos? porque os perfis você vai entrar, eles não seguem ninguém, o perfil não tem ninguém que segue eles, não tem nenhuma publicação, ou seja, todo mundo é fake. Então, assim, não sacrifica o teu posicionamento, a sua essência por resultados de curto prazo. Foca em quem você é, com consistência, com congruência e comprometido. O JB Rezende, o dono da Hotmart, não lembro se é JP ou JP, ele falou recentemente no podcast que ele identificou 2 padrões das pessoas que mais vendem. Os caras que mais sabem engajar e os caras que mais estão tempo no jogo. Se compromete, fica de forma consistente. Frequência e comprometimento. É isso aí, fica de forma consistente ali, é isso. Boa. Não compra seguidores, por favor, galera. Massa, E não faça massa. pix pra ninguém na internet. Esse vai ser o corte mais fácil do Augusto, né? A gente só Vai. vai- Ó, no final tem um corte lá pro... Faça. Mas é uma dúvida frequente, tá? Não minha, óbvio, né? Do público que a gente conversa, porque a gente atende também pequenas empresas, né? Então, queria te perguntar, passar aí um corte e depois jogar lá. Não, Boa. cara, não tem, assim, ó, não tem qualquer tipo de benefício. O único benefício, que eu não diria que é um benefício, é o alimento para o ego. O ego. O resto não tem zero benefício. É que tem uma parada assim, ó. Tem o caminho certo e tem o caminho fácil. O que a maioria prefere? O O fácil. fácil. É ou não é? Cara, eu falei isso pra minha esposa hoje. É ou exato, não é? exato. Essa é a realidade. Essa é a Ó, realidade. Francine, tá escutando, né? Não é eu que tô falando. Mas é verdade, tipo, às vezes eu chego em casa, cara, e, tipo assim, eu tenho assim, eu me cuido com a alimentação, né? Pelo menos eu tento me cuidar, né? Exceto em alguns dias da semana, É. e tal. Aí o cara fala assim, não, eu sei Exceto que eu na tenho, segunda, terça, quarta e quinta. eu sei que eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer um ovo assim, assim assado pra tomar um café e deu. Aí eu olho, nossa, tem chocolate. O que eu faço? Não sei lá, comer um chocolate, daqui a meia hora eu vou lá abrir um chips, daqui a meia hora eu vou lá. Isso é o fácil. Porque não me dá trabalho. O que é o difícil? Ir lá, temperar, enquanto a filha tá berrando atrás e não sei o quê. Exato. É o mais difícil. Vai passar Mas é o por certo. isso também. Daqui a pouquinho. Mas é o certo. Exato. Entendeu? Por isso que eu digo, tem o fácil e tem o certo. Quem vai pelo fácil, geralmente, se não calha. tem, infelizmente não tem como a gente querer grandes resultados ou construir como tu citasse, né, um prédio consolidado se nós não temos uma fundação sólida. Exatamente. Muito perfeito. Cara, ficou muito bom esse podcast também. O Max tá ali pirando O Max já. tá né? ali. Não, acho que ele nem tá estudando música até. Mas pra gente não se estender. Esse podcast, cara, ia durar umas 2 horas. Ainda bem que eu fiquei me controlando aqui, né? O horáriozinho. Mas enfim, Nata, cara, muito obrigado, né, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento de estar passando aqui pra gente, pra quem vai assistir também. Porque as pessoas certas, elas vão assistir e elas vão gostar e elas vão entender e elas vão entrar em contato com a gente, elas vão entrar em contato contigo. Então, se você ficou com alguma dúvida aí sobre posicionamento, quer uma ajuda aí do nosso especialista Nathanael Knaben, cara, chama ele ali no Instagram dele, já apareceu aí no início do vídeo também, mas é @Nathanael Knaben. Exato, exatamente. 2B, KNABBEN. Knaben. E Knaben é o quê? Knaben é um sobrenome que deriva do Yiddish, que é uma mistura de alemão com hebraico. Ia falar Israel, mas quase acertei. Quase acertou. Mas enfim, segue o Nata aí, né? Chama ele, dá um toquezinho, ó, viemos lá do podcast também e tal. Cara, com certeza vai estar sendo bem positivo aí pra você também. É você que tá perdido ainda com posicionamento. Vai ter que encaixar na agenda, né? Se der. Mas enfim. 2024 tá aberto. É bom, né? 2025 tá aberto já, né? Bora. Tem umas vaguinhas ainda. Tem umas vaguinhas. E agora, como de praxe, né, Tiagão? Dali. Bah, cara, Adora. Hoje eu fico até meio assim, né, meu, de fazer um pitch com esse conteúdo aí. Não, mas, cara, muito bom. Parabéns, tá? Parabéns, Nata, pelo cara que tu é, pelo conteúdo que tu entrega. Como eu falei, eu vim aqui hoje pra aprender e aprendi muito com você falando. Tem muita coisa que assim, tem que mexer aqui, tem que mexer lá, beleza. O cara já vai aprendendo. Eu sou do cara que já fica só ouvindo pra depois executar. A mente vai a milhão, né? Nossa, no outro que a gente fez com o Mate lá, eu já assim, Gustavo, socorro, temos que mudar um monte de coisa. Caralho. O Thiago tava me mandando mensagem aqui no meio do podcast. Eu só tenho que fazer, tem que mudar aquilo. mensagem do Mas por quê? Porque eu entendo, putz, se eu fosse um cara, será, com um ego maior, é assim e deu, né? Mas Sim. não, a gente tem a humildade de saber que, pô, tá suscetível a errar e vamos lapidando, né? Faz Importante, parte, né? importante. Faz parte. Então, cara, muito bom te ter aqui. Tenho certeza que pra quem tá ouvindo também foi muito bom.
Então, para não perder o costume, né, se você é empresário e precisa de ajuda com o posicionamento da sua empresa, com o seu posicionamento profissional, até mesmo pessoal, tem esse fera aqui. E, né, se você já está bem posicionado, mas você busca escalar, ou seja, colocar o faturamento, as vendas da sua empresa num próximo nível e não tem tempo ou conhecimento para isso, você pode se cadastrar no link que tem aqui embaixo. Você pode, inclusive, deixar nos comentários aqui que a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente pode fazer até um diagnóstico, né? Semelhante a esse que a gente fez aqui, né? Explicar o que você está errando, onde que você tem que acertar, né? Enfim, encontrar os gargalos aí, os impeditivos que estão te impedindo aí de faturar mais. Beleza? Agora tá contigo. E é isso aí, até o próximo episódio. Não se esquece de se inscrever aí nas nossas redes sociais, acompanha a gente, se inscreve aí também no nosso site, deve ter algum formulário para você também receber conteúdos exclusivos através de e-mail, enfim, contato. E não se esquece de deixar o like também aí no vídeo, no canal aí no Spotify. Isso, no Spotify. E até a próxima.